Olá, Cláudia, boa tarde. Olá, Andréia. Olha, obrigada por topar o desafio de partilhar com as nossas redes aí os insights que temos tido nessas nossas conversas sobre carreira. Têm sido Perfeito, bem frutíferas. desafiante. Sim, Vamos lá. vamos lá. Então, eu gostava de te convidar para uma reflexão e um dos trabalhos que eu admiro muito é o trabalho da professora Hermínia Ibarra, que fala muito sobre carreiras não lineares. A gente tem aí uma série de mudanças acontecendo no mundo, entre eles a disrupção tecnológica, que muda um pouco a lógica do emprego, né? Transfere um pouco para a lógica da tarefa, então as pessoas passam a ter as chamadas carreiras portfólio. A gente tem a própria longevidade aumentando, que deixa de fazer sentido. Quando a gente vive mais, a gente passa a experimentar vários ciclos profissionais, muitas vezes também intercalados com períodos sabáticos e com períodos de requalificação, passa a ser natural, né, fazer essas carreiras assim menos lineares. E a gente tem visto também que as pessoas têm buscado realizar através do trabalho outras necessidades, não apenas o salário em si, mas têm buscado também propósito, têm buscado equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então a gente percebe que houve uma mudança grande também nos valores, de modo geral, que levam as pessoas a ressignificar o trabalho. Como é que a Cláudia conecta todas essas mudanças com a sua própria trajetória profissional, que, tendo sido muitos anos em multinacionais, acaba por ser uma carreira mesmo mais linear? Andréia, é curioso, porque eu também tenho refletido, porque eu comecei por achar que a minha carreira, feita durante 30 anos em multinacionais e em empresas muito estruturadas, era uma carreira muito linear. Efetivamente não foi. De qualquer forma, eu vejo algumas diferenças versus o que são hoje, as carreiras. Mas só para dar o meu exemplo, de facto, eu comecei numa multinacional e havia uma grande necessidade de o próximo degrau, subir para o próximo degrau e ir sempre, a performance era aquilo que muitas vezes me guiava. O propósito estava lá, mas quase que aparecia como uma linha, mais secundária, que aparecia inconscientemente, mas que, não era tão evidente. E esta é a primeira diferença que eu vejo para os jovens de hoje. Eles, de facto, eventualmente, o propósito está muito mais à superfície e muito mais uma procura de propósito consciente do que, nas nossas carreiras. A performance acompanha o propósito, enquanto se eu voltar com a minha carreira para trás, eu diria que o propósito acompanhava a performance, mas a performance estava ali a dominar. Eu tive a sorte, porque tive a oportunidade de experimentar muito, e vamos também a falar de, como tu falaste da Irmínia, que é fundamental a experimentação, porque a empresa onde eu trabalhei, a cada 2 anos, se tivermos performance, nos dava a oportunidade de mudar. E eu mudei, e há um facto muito curioso que eu gostaria de partilhar, que é, eu comecei uma carreira em vendas e depois fui para o marketing. Quando me foi dada a oportunidade de ir para o marketing, e antes de começar em carreira internacional, o desafio que me colocaram é tens que voltar atrás. Ou seja, embora queiras o próximo passo, para chegares ao próximo passo, tens que voltar atrás. E eu aceitei o desafio. Claro que o voltar atrás foi momentâneo, porque numa questão de meses depois eu dei o próximo passo. E essa é a segunda, agora a semelhança que eu vejo com os jovens de hoje. Os jovens não têm receio de experimentar coisas paralelas, que aparentemente são diferentes, mas que lhes permitem, se quiserem, voltarem à sua carreira inicial e avançarem mais rápido. E depois, enfim, comecei nos desafios, e aí já são mais desafios de liderança e de carreira internacional, que podemos falar um bocadinho mais à frente, mas eu diria que há uma grande diferença, que é o propósito, bastante mais evidente nos jovens de hoje, a busca deste propósito, e vou aqui só chamar um autor que eu gosto muito, o Simon Sinek, que diz sempre devemos começar o start with why, que é uma coisa que eu gosto, e isso eu acho uma diferença versus as nossas carreiras de há 30 anos. A outra, é que, de facto, quando se dá um passo atrás, muitas vezes dá-se um passo para depois avançar dois passos à frente. Era menos comum, mas já se passava naquela altura. É Andreia, verdade. e em termos de Sim. propósito? Porque eu gostava porque eu acho que a busca de propósito é algo que hoje em dia se fala muito. Como é que tu vês isso na tua carreira? Porque fizeste aí também umas mudanças bastante relevantes.
É verdade. Quando eu olho pelo retrovisor, por exemplo, para as minhas transições, eu fiz várias transições de carreira, né? Eu comecei a minha carreira após a minha formação em gestão. Eu comecei na consultoria de pequenas e médias empresas e 10 anos depois surgiu uma oportunidade de empreender junto com o meu marido e também outros sócios. E naquele momento, essa transição foi motivada já pela minha necessidade de colocar em prática aquilo que eu fazia nas outras empresas, mas também por uma necessidade de expansão. Hoje, olhando em retrospectiva, eu vejo com clareza, por exemplo, o modelo da evolução de necessidades e valores que existe, por exemplo, refletido no modelo Barrett, que é um dos modelos nos quais eu sou certificada. E eu percebo que a partir do momento em que vamos avançando no tempo e na maturidade, as nossas necessidades mudam, os nossos valores mudam, e com isso a gente passa a ver sentido mais em outras coisas, né? E a buscar esse propósito em coisas diferentes. Então, essa primeira transição já foi motivada por uma busca de expansão. Depois, na minha própria empresa, eu comecei numa área administrativa financeira, migrei para a área de RH, que era uma área que me trazia muito mais gosto, enfim, era mesmo uma missão de desenvolver pessoas, de desenvolver cultura. E, por fim, uma transição de carreira, quando eu mudei de país, saí da diretoria para uma posição de board, que foi até um processo um pouco doloroso para mim, porque o que eu tanto gostava de fazer, que era desenvolver pessoas e cultura, eu tive que tirar esse chapéu da direção e colocar um chapéu de investidor, que está olhando o negócio como um todo, e com esses olhos de investidor, né, em que a gente coloca o nariz, mas não coloca a mão no negócio. Então, é uma posição um tanto incômoda, para quem gostava de fazer o que eu fazia, mas a pandemia foi que provocou a maior disrupção na minha carreira e foi um momento mesmo que me obrigou a parar e refletir. Então, nós estávamos morando em Portugal, tomamos uma decisão de permanecer em Portugal, mas os negócios no Brasil já não se sustentavam sem a presença dos sócios naquele momento e nós preferimos privilegiar a família e ficar em Portugal. E ali eu também já não estava tão satisfeita justamente com o que eu estava a fazer, já sentia essa necessidade de voltar a fazer o que eu gostava, afinal, né, a fazer aquilo que fazia sentido para mim, que era desenvolver pessoas e cultura. E aí fui fazer um processo de coaching que foi um divisor de águas para mim. E foi onde eu pude, de fato, parar, refletir, e redirecionar os rumos da minha carreira e via construir a trajetória na qual eu estou hoje. Então, para mim, foi muito importante esse momento de paragem e de gestão intencional da minha carreira. As paragens conscientes, não é? Que são aquelas Exatamente. Aquelas em que fazemos as escolhas com consciência. com consciência, porque o que nós temos é muitas vezes a nossa carreira vai sendo levada por fatores externos e por necessidades externas, sem as tais paragens conscientes que acabam por ser momentos de disrupção fortes, muito fortes, mas também os momentos em que avançamos com mais sentido. Eu também senti isso. Eu fiz esta carreira corporativa, lugares internacionais, expatriações com família, que é um grande desafio, e de facto é numa disrupção entre tentar encontrar sentido e voltando aqui um bocadinho atrás ao propósito, muito interessante, porque eu falava que havia um propósito. Em todas as minhas funções havia uma linha comum que era o meu gosto por desenvolver as minhas equipas, as minhas pessoas. E isso torna-se extremamente evidente quando eu faço a minha maior disrupção, quando eu passo do mundo corporativo e vou para a diretora de admissões e de marketing de um MBA, em que aí estou junto com profissionais de alta performance, mas que estão também num momento de possível mudança de carreira. E ao estar com eles e a acompanhá-los neste processo, tornou-se claro para mim que era esse caminho que eu deveria seguir. Depois fui, obviamente, ganhar mais competências técnicas, porque não é só o nosso propósito, muitas vezes temos que voltar a estudar e no fundo, calibrar o nosso conhecimento com aquilo por onde queremos caminhar. E então chego à parte da carreira como coach e do projeto que fundei, o Raízes e Asas, porque para mim é o Roots and Wings, é neste equilíbrio entre raízes sólidas e em raízes está tudo o que é os nossos valores, como tu referiste e muito bem, e as nossas crenças, e as asas, tudo o que nos permite ter liberdade, mas não há asas sem raízes fortes. E, portanto, para mim, propósito e esta parte de paragens conscientes, eu diria que é
outro elemento fundamental de carreiras. Não sei aferir até que ponto é que devido à velocidade em que o mundo está, os jovens de hoje que começam as carreiras têm esta capacidade de parar, embora experimentem muito mais, têm esta consciência que é importante entre cada experimentação, seja ela muito disruptiva ou não, é muito importante haver uma paragem e percebermos qual é o fio condutor que nos leva, que nos está a levar ou que nos está a motivar, e que de facto para onde é que queremos construir a nossa carreira. Portanto, eu se calhar rematava assim a nossa conversa, porque já vai longa. Eu diria que há três elementos fundamentais. Experimentação é um sim, e é algo que os jovens hoje estão mais conscientes e fazem muito bem. O propósito, a busca do propósito é aquilo que nos deve mover na nossa carreira, um, mas sempre com a coragem de conseguir fazer paragens e decisões conscientes. Eu concordo plenamente. Acho que a experimentação, apesar da introspecção ela ser muito necessária, né, nesses momentos de paragem, mas a experimentação às vezes nos leva a descobrir coisas sobre nós que não conseguimos descobrir na introspecção. Então, elas precisam caminhar juntas como estratégia de gestão de carreira. E a coragem, sem dúvida, é fundamental e a busca de sentido para nós alinharmos aquilo que somos com aquilo que fazemos. No fundo, acho que a gestão de carreira é uma busca de alinhamento entre o que somos e o que fazemos, né? E a integração, não é? Tudo o que Sim, nos traz até hoje sim, é uma integração de experiências, nenhuma precisa de sim, ser posta de lado, porque na verdade todas elas acabam por claro, contribuir para o sítio onde estamos atualmente. sim. Andreia, foi um prazer estar aqui contigo. Um, Igualmente, Cláudia, foi muito frutífera a conversa e que venham as próximas. que venham as próximas. Obrigada.